nesta quarta-feira de treinamento na Toca da Raposa 2. Daqui a pouco vamos até atualizar a programação do Cruzeiro, mas tivemos 2 jogos antecipados da rodada do final de semana na Série A do Campeonato Brasileiro, porque teremos a final da Copa Libertadores entre Flamengo e Palmeiras em Lima, no Peru. E aí que o campeonato ainda não tem um campeão. O Flamengo precisava de uma vitória diante do Atlético Mineiro e ficou no empate. Contou até com a derrota do Palmeiras, que perdeu para o Grêmio. Atlético Mineiro e Flamengo 1-1, Grêmio e Palmeiras 3-2 para o Grêmio. Com isso, o Flamengo chegou a 75 pontos, é o líder isolado. O Palmeiras é o segundo com 70. O Cruzeiro é o terceiro com 68. E isso significa dizer que o Cruzeiro pode assumir a vice-liderança no sábado diante do Ceará. Se vencer o jogo, o Cruzeiro vai a 71 pontos e ficaria a 4 pontos do Flamengo, restando 2 rodadas para terminar a Série A do Campeonato Brasileiro. Zona de rebaixamento aí segue a mesma coisa: Santos, Fortaleza, Juventude e Sport. Se o Cruzeiro então vencer o Ceará no sábado, assume a vice-liderança. O Ceará que agora está ameaçado na parte de baixo da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo aí, então, tendo sim um contorno importante para o Cruzeiro, poderia ainda seguir com chance de título, mesmo que pequena, mas assumindo a vice-liderança e ficando a 4 pontos do Flamengo. Se o Cruzeiro vencer o Ceará, diminuiria para 4 pontos, e aí a chance que teria para ser campeão é o Flamengo perdendo um jogo e empatando o outro. Se o Flamengo, mesmo com a vitória do Cruzeiro, ele fizesse mais 2 pontos, 2 empates, o Cruzeiro não ultrapassaria, ficaria em desvantagem na questão do saldo de gol. Então, isso aí não daria também para alcançar, mesmo que o Flamengo ele tivesse 2 pontos apenas, mais 2 pontos. Então, se o Cruzeiro vencer o Ceará, a única chance de ser campeão é vencer os outros 2 jogos, Botafogo e Santos, e além disso, o Flamengo fazer apenas mais 1 ponto nas 2 últimas rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. A preparação do Cruzeiro para o jogo com o Ceará tem sequência nesta manhã de quarta-feira, a programação toda estabelecida da semana. O Cruzeiro treinou ontem pela manhã, treina novamente pela manhã nesta quarta, quinta também pela manhã e sexta à tarde. Na sexta, viaja de voo fretado para Fortaleza. No sábado, o jogo no Castelão, às 21 horas, às 9 horas da noite, e o Cruzeiro em campo diante da equipe do Ceará, com todos os jogadores liberados. Aí, claro, a exceção é o Lucas Romero, que cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo, mas no STJD a terça-feira foi de boas notícias. Caio Jorge e Lucas Romero liberados daquela possibilidade que eles tinham de pegar uma punição aí de alguns jogos. O Cruzeiro fez uma transação disciplinar com o STJD e o Fabrício Bruno foi julgado e absolvido da expulsão diante da equipe do Palmeiras. As notícias do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Primeiro julgamento do Fabrício Bruno, foi absolvido, o que era mais do que certeza, né? Se ele fosse punido, seria uma maluquice muito grande. E aí, por causa daquela expulsão diante do Palmeiras, por segundo amarelo ainda, o Fabrício Bruno foi absolvido. Teve um outro julgamento também que é importante, e aí o Cruzeiro, mais uma vez, o departamento jurídico trabalhando bem. Esse foi de ontem, inclusive, mas é importante a gente dizer porque numa dessas você acaba perdendo o mando de campo, né? Foi daquele segundo clássico da Copa do Brasil, o Cruzeiro escapou de perder o mando e foi condenado a pagar multa por causa de um frango de plástico, né, que foi atirado em campo. O clube ele poderia ter aí a perda de mando,
mas tem que pagar uma multa de R$ 30 mil e também R$ 2 mil aí pelo atraso no reinício da partida. O Cruzeiro tinha sido denunciado aí no artigo 213 do CBJD, também que trata da responsabilidade do clube por providências em relação à segurança e à prevenção de lançamento de objetos no campo. Aí artigo 206, atraso no início ou reinício da partida. O artigo 191, descumprimento de regulamento. E o artigo 243G, que trata da prática de atos discriminatórios, nesse caso vinculado aos cantos homofóbicos. E aí o Cruzeiro se defendeu, também não tinha prova concreta assim, mas é sempre importante que o próprio torcedor ele esteja ali atento, né? Porque numa dessa aí o clube pode acabar sendo punido. E o principal assunto do dia no STJD aí tem a ver com a transação disciplinar que o Cruzeiro fez com o STJD nos casos de Caio Jorge e Lucas Romero. Os atletas pagarão uma multa de R$ 200 mil e vão encerrar o processo por meio da medida disciplinar alternativa. E isso só é possível por causa que o Caio Jorge, né? Primeira expulsão na carreira, o auditor Rodrigo Ayashi, que ele é integrante do pleno do STJD, ele destacou o seguinte, que os denunciados não gozaram do referido benefício no último ano, eles não apresentam antecedentes ou conduta desportiva que impediria de fazer essa transação e que por isso teve o benefício concedido. Então, claro, né, se fosse um atleta reincidente, que estava expulso toda vez, direto, se estivesse no STJD, não conseguiria. Mas aí o Cruzeiro, ele trabalhou com o departamento jurídico, o Dr. Michel Assef Filho, que é advogado também do Flamengo, representa o Cruzeiro, mas os advogados do Cruzeiro que ficam, né, na Toca da Raposa 2, e eles trabalharam muito bem para que o Cruzeiro pudesse, né, ter esta transação homologada. E aí o Marcos Lima e também o João Pedro, advogados do Cruzeiro aqui na Toca, que fizeram esse trabalho aí perfeito.